nossas Bíblias em Jeremias. Jeremias capítulo 18. Então diz assim, a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, nós te agradecemos por esse período, Senhor, de louvor, e nós te agradecemos pelas suas graças e misericórdias que têm estado sobre as nossas vidas, e hoje não foi diferente, porque nós estamos aqui, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, como o Senhor tem falado tantas vezes. Que eu diminua neste lugar, mas que o Senhor cresça, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que a Tua palavra venha produzir o fruto para a qual ela será encaminhada nessa noite enviada, Pai. Eu te peço, Senhor, nós levamos cativo os nossos pensamentos em obediência à Tua palavra, e que nada venha nos roubar, nada venha nos tirar da atenção daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos hoje, nesta noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E então quem já tinha visto já tinha lido essa passagem? É uma passagem muito conhecida. E eu gosto muito dessa passagem. E a gente vai entender algumas coisas. Então o título dessa mensagem é Vaso na mão do olheiro. E para a gente entender esse processo, eu fui ver como é que faz. Como é que o olheiro faz? Como ele molda o vaso? E algumas coisas a gente vai conseguir entender. E lá em Romanos, capítulo 9, 21, diz assim: Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outra para desonra? E eu quero que você comece a pensar nisso. Que tipo de vaso você quer ser? De honra ou desonra? Não me responde não. Guarda aí que a gente vai falar sobre isso. E eu quero trazer para vocês algumas características que são necessárias para que o vaso de honra venha criar um formato. E aqui diz, o capítulo que a gente acabou de ler de Romanos diz: Ou não tem olheiro poder sobre o barro, para que do mesmo barro fazer um de honra e outro de desonra? É claro que Deus nos escolheu para sermos vasos de honra. Mas em alguns momentos é necessário a gente tomar algumas posições para que Deus venha moldar as nossas vidas, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com aquilo que Ele quer. Nós precisamos nos entregar nas mãos do Criador, que tem poder de fazer todas as coisas. E a primeira característica que eu quero ver com vocês nessa noite, e que já está lá no primeiro versículo, o segundo versículo diz, quando Deus fala: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Israel, como a gente sabe, sempre ficava cativo de outros povos, e aí esse era o cenário sempre de Israel. Deus levantava um profeta para que esse profeta fosse falar com o povo, e ele levantou então Jeremias, e ele diz para Jeremias: Dispõe-te. Essa é a minha versão, mas tem uma outra versão que diz assim: Levanta-te. A minha está diferente. Levanta-te. E Deus falou de forma muito grandiosa comigo, nesse segundo versículo. Aqui na Bíblia não diz se ele estava sentado, se Jeremias, quando
Deus falou com ele se ele estava sentado, se ele estava deitado. Fisicamente e emocionalmente nós não sabemos, mas Deus diz: levanta-te. Então a primeira característica que um vaso de honra precisa ter é entender que você tem que sair de um estágio de estagnação. Porque tem momentos em que a gente não quer levantar. E parece que nós temos todos os motivos, você pode até ter os motivos, e eu sempre faço menção disso porque é muito claro, quando isso acontece lá com Elias, Deus vai até ele, começa a falar com ele, ele começa a justificar. Olha, sabe o que aconteceu? E Deus ouve. Deus ouve. Só que ele, assim como ele falou com Elias, ele fala também aqui para Jeremias: levanta, levanta. Se eu quero ser um vaso de honra, e eu tenho me sentido desonrada, não tenho me sentido um vaso de honra, eu preciso levantar da situação. Porque essa é a vontade de Deus. E é bem clara quando ele fala: levanta-te. Levanta-te e dispõe-te à casa do olheiro. Então a primeira característica que eu tenho que ter é entender que eu preciso sair de um estado que pode acontecer, mas tem que ser momentâneo, porque Deus entende que muitas vezes nós nos abatemos e que é difícil, principalmente quando a gente vê situações se repetirem de forma corriqueira, de uma mesma situação, mas nós não podemos ficar estagnados. Não dá para ficar deitado. Não dá. O problema não vai deixar de existir se você ficar deitado, se você não fizer nada. Você tem que levantar, tem que se esforçar. Então Jeremias, o que ele fez? Ele voltou a dormir e falou: não, eu estou ouvindo coisa, vou dormir. Ou então, não, eu estou desanimado. Eu estou desanimado, eu quero ficar aqui, curtindo. Porque tem gente que gosta, né, de sofrência, assim. Não, eu vou ficar aqui curtindo a minha sofrência. Fica corroendo aquele sentimento. Aí você fala com a pessoa: ai, tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Ai, você não sabe o que está acontecendo. Aí a pessoa fala: mas eu também estou passando. Não, mas o meu problema é maior que o seu. Você não está entendendo? Não, mas você não sabe, porque você não está passando. Não é você que está passando. É fácil falar, né? Tem umas frases assim que são bem assim, que a gente ouve de forma quase que sempre. É fácil falar, né? Porque não é você. Mas nós temos que nos levantar e entender que Deus não quer que nós permaneçamos no deserto. O deserto é lugar de passagem. Não é para você permanecer lá, não. E já entrando no processo do olheiro, o olheiro, então, ele precisa do pé, né? Ele com o pé, ele aciona uma roda, e no meio tem tipo um prato, né? São duas rodas, né? E ele então, assim, com o pé, ele vai colocando barro aonde? Do lado? Dentro, mas em qual posição? No centro. Se ele colocar o barro um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele vai sair fora da roda. E ele precisa estar no centro para que ele consiga ir moldando. Aonde que Deus está da sua vida? Gostei, no centro. A nova nasceu domingo, já está assim, gosta assim, no centro. No centro. Se eu quero ser um vaso de honra, eu tenho que estar no centro da minha vontade. Já pensou se a gente fosse estar no centro da nossa vontade? Essa já é meio bagunçada as coisas, imagina. Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E outra característica para quem quer ser um vaso de honra é obediência, é obedecer. Ele não ficou lá deitado. Quando Deus falou, levanta. Talvez ele estivesse desanimado. Eu acredito que até essa questão de quando Deus fala levanta, eu acredito muito que seja do lado emocional.
Porque Israel vivia sempre assim. E os profetas que temiam a Deus, eles sentiam o povo cada vez mais distante, e eles sofriam com isso. Então Deus fala: levanta, sai desse seu estado de desânimo. E eu não sei se você se encontra desanimado no teu emocional, mas o Senhor manda te falar: levanta-te. Se é ânimo que você precisa, o Senhor vai te dar ânimo. Se é força que você precisa para levantar, Deus vai te dar. Se são motivos que você precisa para se levantar, Deus vai te dar motivos. Deus tem feito isso comigo. Muitas vezes eu quero ficar lá deitada, mas Deus fala: levanta. E aí eu não sei nem como eu levanto, mas eu levanto. Porque eu lembro disso. E que você possa se lembrar nesses momentos em que você quiser estar estagnado. Quando você ouvir a voz do inimigo dizendo: oh, não adianta nem você levantar da cama, porque não vai adiantar. Adianta sim, porque nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Tá difícil, se levanta com dor. Tá difícil, triste, se levanta na tristeza, porque durante o dia o Senhor vai sustentar a tua vida. Não tem sido assim? Não tem sido assim? Tem. Então ele obedeceu. No versículo 3 diz assim: desci à casa do oleiro. Sabe, queridos, nós temos que descer e ir ao encontro. Quando ele diz que desceu, ele foi ao encontro do oleiro para entender na forma de figura que Deus estava falando com ele, mas ele desceu. Nós precisamos ir e descer nos nossos joelhos em oração, na casa do oleiro, que é o Senhor. Não adianta a gente ficar só em casa ou ficar só reclamando. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos descer à casa do oleiro. E aqui, a olaria é a igreja. Porque Deus só fala comigo se eu for na igreja? Não, claro que não. Deus fala com você o tempo todo, onde você estiver. O tempo todo. Mas quando nós chegamos aqui, nós vencemos esse estado de estagnação. Nós vencemos todas as situações. E nós temos que ir aonde o olheiro vai falar conosco, onde o olheiro vai trabalhar conosco, onde ele vai amassar o barro. Então, segunda característica, ser obediente. Terceira característica, humildade. Eu acho o máximo esse Jesus que a gente serve. Ele é maravilhoso. Que nem a Angela fala, maravilhosa. Jesus é maravilhoso. E eu estava conversando com a Isa sobre o batismo, explicando para ela sobre o batismo. E eu citei a passagem que está lá em Mateus, quando Jesus, ele chega até João Batista e fala, me batiza. Aí eu fico imaginando a cara do João Batista. Como é que é? Oi? Eu te batizar? Não, acho que você está enganado. Eu que tenho que ser batizado por você. Estou te esperando há quantos anos? E aí você vem falar que eu que tenho que te batizar. Aí Jesus vira para ela, é esse mesmo. É assim que tem que ser. Porque Jesus foi o exemplo. Jesus precisava ser batizado, gente. Mas ele deixou um exemplo que nós precisamos seguir. Jesus, em toda a caminhada que ele esteve conosco, ele foi exemplo. O maior exemplo. E ele mostrou com isso humildade. Ele não precisava ser batizado, mas ele fez porque ele sentia a necessidade de fazer isso para deixar como um exemplo. Então, nós precisamos entender que a humildade precisa ser uma característica do barro. Precisa ser. Lá em João 3:30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu aumente? Não, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. E
sabe que algumas coisas me incomodam nessa questão de humildade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem pessoas que querem ser usadas onde elas acham que elas têm que ser usadas. Eu quero ser usada no louvor, né? Oh, Deus me usa, eu quero ser um vaso usado no louvor. Não somos nós que determinamos onde nós seremos usados. É o oleiro que determina. É o oleiro que determina que tipo de vaso que ele vai fazer. É o barro que fala, ó, eu quero ser um barro grande, bonito, maior que você já fez. Não. O barro, simplesmente ele fica lá. E o oleiro, ele vai fazendo. Ele vai moldando. Ele fala, não, esse daqui vai ser uma caneca. Não, esse aqui vai ser um vaso para dentro ter flores. Tantas outras coisas. Então é Deus que determina, é o oleiro que determina o que nós seremos nas mãos dele. E aí, por que existem vasos que não são de honra? Porque não se permitem esperar e aceitar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não, eu só quero ser usado se for usado lá no louvor. Então, na palavra, num lugar de destaque. Né? E não é assim. Deus, ele olha seu coração. Deus, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas em todo instante, em todo tempo. Jesus nos ensinou a ser humildes. E nós temos que ser humildes. E humilde é entender que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Sabe que, às vezes eu vejo algumas publicações, no culto, 30 pessoas aceitou Jesus. Aí o outro vai, a cara do gatinho. Porque na minha igreja, esse domingo, foram 30 pessoas batizadas. Será que é uma competição ou será que realmente você está glorificando o nome de Jesus? O gatinho postou lá o batismo. Achei legal, mas eu não tive atitude. Porque tem gente que acabou o culto, no meio do culto já está postando lá. Batismo agora, batizando. Não é uma disputa, isso não é... Nós precisamos ser humildes. Não fui eu e nem você, não foi a Vilma nem eu que convencemos a Adelaide e a Isa a descer as águas. Nós falamos, nós ensinamos. Mas quem convence e quem faz a obra, quem é? É o Espírito Santo. Então nós precisamos entender, é necessário ser humilde, porque Jesus nos ensinou. Jesus foi humilde. Jesus, em certo momento, começou a lavar os pés dos discípulos. Para. Então Pedro falou, você está de brincadeira que você vai lavar meu pé. Jesus entra em Israel montado num jumentinho. Em todo tempo, Jesus nasceu aonde? Num hotel 5 estrelas? Maternidade Apromater? Não. Nasceu lá no meio dos animais. E por que nós, meros mortais, queremos muitas vezes estar em lugar de destaque? Então a gente precisa entender algumas coisas. Ser ativo. O barro tem que estar em movimento. Tem que ser ativo. Porque se o barro não tiver, se a roda não estiver rodando ali, e o barro não estiver no centro, consegue fazer o vaso? Não. A roda tem que estar em movimento para que a forma do vaso venha se realizar. E eu trouxe um versículo para a gente ver sobre isso. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. O barro tem que estar em movimento, ativo. Então aqui o salmista diz: busquem sempre a sua presença. Recorram ao Senhor e ao seu poder e busquem sempre a sua presença. É sempre, não é só quando a coisa está apertada, não. É sempre. Sempre. Então o barro tem que estar em movimento. Outra característica que a gente já falou um pouquinho, entender e acertar que a escolha é do Senhor.
E lá, se a gente for entender aqui no versículo 4, como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem, o quê? Segundo bem o quê? Pareceu o vaso ou o olheiro? Então eu preciso entender que a escolha é do Senhor. Se você acha que você não tem imperfeição, cuidado, porque aos seus olhos você pode achar que você é perfeito, mas não é o barro que determina, é o oleiro. Aqui diz que ele estava fazendo, quando ele desceu lá, quando ele começou a ver a forma que o oleiro estava trabalhando, ele começou a olhar tudo e ele começou a observar algumas coisas. E aí ele falou, mas o vaso não deu certo. O que o oleiro fez? Quebrou e fez de novo. Existem coisas que precisam ser refeitas na sua vida? Precisa, né? Existem coisas para serem trabalhadas em nós. E algo muito importante, quando o olheiro está fazendo o barro, ele precisa do quê? Da água. Sem a água ele não consegue moldar, porque o barro ele vai endurecendo, então ele vai jogando a água. Vai molhando um pouquinho, vai molhando um pouquinho. E a água nas nossas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem e vai moldando a nossa vida, porque é o Espírito Santo, como eu já disse, que convence, né? Não somos nós que convencemos, mas o Espírito Santo convence do pecado, das suas falhas, dos seus erros. Isso é a ação do Espírito Santo. Então lá, em todo esse trabalhar, Deus vai mostrando como Ele trabalha nas nossas vidas e como Ele quer trabalhar. Aí você pode me dizer assim, todo barro é bom? Será que e o oleiro só escolhe o barro bom? Não, né? Ele prefere, é lógico que ele vai preferir um barro bom. Mas até porque o barro bom, ele é mais fácil de trabalhar. Né? E quando ele está fazendo esse processo, ele começa a amassar. Amassar o barro. Amassar. Massa. Você já se sentiu assim, amassado? Né? Ele está amassando, e quando ele está amassando, ele está trabalhando. Nosso orgulho, as nossas máscaras que nós vestimos. E aí ele vai pegando esse barro que não é tão bom, ele vai amassando, vai colocando água, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ele vai amassando, e de repente, quando ele encontra uma bolha, ele encontra uma pedrinha, ele não consegue prosseguir. Ele tem que parar a roda, tirar a pedrinha, tira uma pedrinha, tira 2 pedrinhas, 3, aí ele fala, agora dá, então vai. É assim conosco. Muitas vezes nós queremos algo sobrenatural de Deus, mas precisam tirar algumas pedrinhas de nós. Orgulho, situações, a teimosia, a falta de entendimento daquilo que Deus quer, a desobediência. Muitas vezes a soberba, ao contrário do que nós entendemos aqui, que Jesus era humilde, em nenhum momento ele foi soberbo. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Não. Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou ser provado? Pode o barro questionar com o olheiro? É o Senhor que molda do jeito que Ele quer, da forma dEle. E não se preocupe, porque Ele sempre faz o melhor. Você já parou para olhar a natureza? É o melhor. O arquiteto dos arquitetos. Não existe arquitetura mais perfeita do que a natureza e a criação. Não existe. Sabe, na olaria, existem vasos que estão rachados. Existem vasos que estão encostados.
E aí o oleiro, ele fica olhando, e ele diz, eu vou reconstruir aquele vaso. E ele vai se tornar mais bonito do que ele era. Ah, quer dizer que Deus só quer gente bonita? Não, não é isso, não estou falando. Mas a beleza está no interior. Naquilo que vem no teu coração. A palavra do Senhor fala que a boca, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí diz que o coração alegre, diz o quê? Formoseia o rosto. Não é? É o coração. Tem vasos aqui que precisam ser transformados? Sabe o que o mais importante, muitas vezes, não é o vaso, mas aquilo que ele carrega dentro. Um vaso sozinho, ele não é tão bonito, mas quando você coloca belas flores, ele não se torna bonito? Não é? E talvez você se encontre assim, um vaso sem graça. Talvez você ache que o olheiro nunca vai trabalhar na tua vida. Lá na prateleira, existem vários vasos. Talvez você fique pensando assim, aquele vaso, todo mundo entra, ninguém compra, ninguém quer. Mas o Senhor, Ele quer te refazer. Ele quer refazer, tirar as pedrinhas. Então você tem que descer. Tem que descer, não dá para ficar lá no alto. Não dá. Tem que descer e seja sincero diante do Senhor. Fala, Senhor, está aqui a minha vida. Faz daquilo que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. O último versículo que eu quero ler com vocês diz assim, lá em 2 Timóteo 2:20. Último não, penúltimo, tá? Porque eu vi que tem mais um aqui. Diz assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras, outros, porém, para desonra. Eu quero ser um vaso de ouro, eu quero ser um vaso de prata. Não. Aqui diz que tem vários tipos. Não queira ser aquilo que você quer, porque a nossa vontade não é perfeita. Muitas vezes não é agradável. Mas a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, talvez você não se ache um vaso de ouro, mas Deus quer te fazer um vaso de ouro. Talvez você se encontre aí em um vaso rachado. E um vaso rachado, ele não suporta o interior. No seu interior, nenhuma substância. Ele não suporta. Então o Senhor quer derramar grandes porções na tua vida. E essa porção não é financeiramente não. Mas é a porção dele, a porção do Espírito Santo. Cada vez mais o Senhor quer te encher da porção dele. E para a gente acabar, a última etapa do vaso, o que é? Primeiro o oleiro ele vai lá, encontra o barro, ele vê, esse aqui tá bom, não vai me dar trabalho. Esse aqui não tá bom, então vou ter que amassar mais, vou ter que jogar água, eu vou ter que tirar as pedrinhas. Depois que ele faz isso, ele dá a forma, e depois que ele faz? Você vai para onde? Onde é a etapa final? Para o forno. Vai para o forno. E ali é a última prova. Porque se o barro não foi bem preparado, quando chegar lá no forno, ele vai quebrar. E todo o trabalho do olheiro vai ter que recomeçar. E sabe qual que é o que se compara ao fogo que aperfeiçoa o vaso? São as lutas e as tribulações. E lá em Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Diz assim: não só isso, mas também
nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E perseverança é um caráter aprovado. Tem muita gente que tem um caráter desaprovado diante de Deus. E aí só pode ser vaso de desonra. Só pode ser. E isso entristece meu coração. Eu não lembro se eu compartilhei isso com vocês, mas lá toda segunda e quinta-feira no meu trabalho tem um culto. Tem um culto lá, e quando eu fui pregar, falei, ô Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu fui pregar e eu estava compartilhando, nem lembro o que era, e de repente uma moça falou assim, olha, eu não sei se... foi o dia que um ladrão estava... que um pedófilo estava rondando uma escola, né? E eu ouvi essa notícia, eu cheguei no culto assim, com meu coração apertado, falei, vamos orar. E nós oramos nesse propósito, e uma irmã falou assim para mim, pastora, ora por mim, porque a minha mãe recebeu uma visita de um homem que se dizia pastor, e ele falou para ela que vinha jantar, e ela não tinha dinheiro, e ela foi lá, pegou um dinheiro que ela tinha separado para pagar uma conta, e ela pegou o dinheiro e fez um almoço para o pastor. Aí o pastor foi lá e abusou de uma sobrinha dela. Eu falei, Jesus, o que eu falo para essa mulher agora? Aí o Espírito Santo falou assim, pede perdão. Eu falei para ela, olha, eu não conheço esse homem, mas eu quero te pedir perdão por ele. E nós oramos, eu orei, e eu, naquele momento, falei, Senhor, só o Senhor para confortar. Só o Senhor para tratar isso. Porque é difícil, queridos, porque tem alguns vasos que são... Isso para mim é pior situação. E eu me senti na obrigação, como pastora, de tomar a posição daquele homem, que não era nem nada parecido com o que eu imaginava. Mas foi a estratégia que Deus... Não foi nem estratégia, foi o que Deus me mandou fazer. Vai lá e pede perdão. Não era eu que tinha que pedir perdão, mas eu quis, naquele momento, mostrar para ela que Deus estava tratando aquilo daquela maneira. Alguém tinha que pedir perdão para aquela mulher. E Deus quis que fosse eu. Então, a gente precisa entender que o caráter precisa ser mudado. Caráter. É isso que diz aqui onde nós estamos lendo em Romanos 5, 3 ao 5. Caráter é aprovado. E o caráter é aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a última fase do vaso é ir para o forno. E é nas tribulações, são nas dificuldades que você vai mostrar para o olheiro se você vai ser um vaso de honra ou desonra. É lá no momento em que você está passando por uma situação difícil, financeiramente, como eu estou passando, no trabalho, na família, com os filhos, em todas as áreas. É você se levantar e descer na casa do olheiro. É você se levantar e falar, eu vou para a igreja assim mesmo. Mesmo com tudo pegando fogo, eu vou para a igreja, porque o oleiro está lá. E é Ele que vai aperfeiçoar. E as dificuldades e o fogo, Ele traz a perfeição no vaso. Porque se Ele não for o fogo, aquele barro vai ficar mole. Ele precisa ir ao fogo. Eu e você precisamos passar por situações para entendermos que Deus está no controle das nossas vidas. Isso não quer dizer que você não vai ter momentos de dificuldade, que você não vai ser traído, que você não vai ter problema, que você não vai ser caluniado, que as pessoas não se levantarão contra você. Mas Deus vai estar contigo. Todo o tempo. Todo o tempo. Jesus diz, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias.
Então, tome uma decisão hoje. Que tipo de barro, de vaso? Agora eu vou voltar para a primeira pergunta. Que tipo de barro, de vaso você quer ser? Honra ou desonra? Então, nós precisamos nos atentar a isso. E se você não tem sido um barro fácil para o olheiro, facilita. Porque quanto mais você for maleável, porque o barro, esqueci desse detalhe, lembrei agora, que o barro, ele não pode ser uma parte dura e a outra parte mole. Ele tem que ser uniforme. Não dá para trabalhar com partes desiguais. Então seja maleável diante do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso ser tratado nisso. Ah, mas não, tá tudo bem na minha vida. Às vezes as pessoas te falam, alguém te fala próximo de você, você precisa mudar isso. Não, mas aí a pessoa fala, não, é você que precisa mudar, eu não. Será que Deus não está te usando através dessa pessoa para te falar? Não é ser grosso, não é ser agressivo, não é falar, muda, senão você vai para o inferno. Não é isso. Mas com carinho, pare para prestar atenção naquilo que estão te falando. Porque aqueles que estão de fora observam e têm um entendimento diferente de mim e de você. Então faça essa reflexão nessa noite. E eu queria terminar já, a gente já está terminando. E eu queria que o Gatinho me ajuda, porque esse é o tempo da arca. Você conhece, Gatinho? O tempo da arca. Gabi, você tá bom para transmitir? Você lembra dessa canção? Não? Todo mundo lembra? Essa canção diz assim, eu quero ser. Aí, ó, pronto, o coral tá feito. Essa canção, ela é antiga, do tempo da arca, mas ela é tão profunda. E que seja a nossa oração nessa noite.